prospects de clientes, ferramentas de vendas, novas tecnologias, ferramentas digitais, canais de distribuição, acesso a mercados. Convidamos como palestrantes os senhores: senhora Vânia Domi, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC São Paulo e especialista em Marketing pela ESPM. Convidamos também o senhor Gilmar Marques, mestre em Administração Marketing pela PUC São Paulo. E senhor Marcos Hiller, mestre em Comunicação e Consumo pela ESPM. Com a palavra o moderador deste painel, senhor Gilberto Guimarães. Gente, qual é a primeira... Você quer falar um pouco? Não, na realidade eu queria só dar um aviso. Como nós estamos com o tempo praticamente muito em cima, eu pediria que os palestrantes observassem os seus tempos, né? E também que as perguntas, eventualmente, fossem já indo enviadas à mesa ao término de cada palestra. Não esperem as 3. Esse painel vão ser composto de 3 palestras. Então, à medida que a primeira for terminando, e se alguém gostaria de encaminhar perguntas à mesa, que já o façam. Essa é a única observação. Obrigado. Eu não irei para o céu. Não, meu Deus, então eu vou pedir desculpas, mas eu vou sair para tentar alguma alternativa. Mas é o céu ou o céu do Brizola? Hã? Não, aí foi demais. Gilmar, mãos à obra. Você se apresenta com seu currículo, que eu estou sem. Obrigado. Daniel, só colocar na tela, por favor. Aquela apresentação está escrito assim: Pres, Sum, Fiesp. Achou? Isso, boa. Você tira uma foto enquanto isso. Então, o Gilmar possui uma ampla e diversificada experiência em empresas de serviço de saúde, varejo, consumo, vai dar microfonia. Direção de áreas de marketing comercial. Gilberto, você tentou também. Eu me apresento, então. Eu sou Gilmar Marques. Comecei minha carreira como auxiliar de compras no Pão de Açúcar. E, ao longo dos anos, eu fui migrando para a área de compras, né, propriamente, de vendas e, finalmente, marketing. Trabalhei em empresas na área de varejo, Pão de Açúcar e Carrefour, indústria, a Quaker e a Danone, e na área de serviços, né, na área de serviços de saúde, no Fleury, na Medial, na Beneficência Portuguesa, e estou na ESPM há 16 anos. Dei aula em outras escolas também, mas até por uma questão de identificação e talvez de paciência deles, eu fico na SPM. Eu sou brasileiro, 56 anos, casado com Virgínia, corintiano, 3 filhos, feliz. E eu gostaria de passar aqui rapidamente para vocês o meu aprendizado e submeter a crítica de vocês, né, depois, posteriormente, esse aprendizado sobre vendas, que foi o que me pediram aqui hoje. Eu trabalhei, como falei para vocês, nessas 3 áreas. E hoje eu vou falar sobre vendas. Pelo jeito vai ser a capela, né? Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar... Não tem mesmo? Não? Segue? Sigo? Beleza. A primeira coisa que eu queria colocar para vocês é com relação às mudanças, né? Sem querer repetir o que já foi dito aqui. Mas mudanças em relação ao nosso cenário de mercados, aos negócios hoje que a gente fala, né? Os negócios no mercado competitivo. Nós tínhamos uma regra que ainda algumas empresas têm, do tipo, como objetivo. Nosso objetivo é o lucro.
Eu aprendi de um amigo muito querido uma definição dele muito interessante que eu guardei para mim, eu quero dividir com vocês. Lucro é o que acontece quando você faz tudo direitinho. Seu objetivo deve ser em conquistar um cliente, encantar um cliente, identificar onde é que estão esses clientes e, teoricamente, agora funciona, né? Bom, isso daí já falei para vocês, então vamos adiante. Eu dividi essa apresentação em 3 partes, né? A primeira, que eu chamo de arrumar a casa, está em linha, a gente não combinou. Viver o presente. Viver o presente já é inovar e falar também sobre crescimento. Esse cenário de mudanças que eu estava falando, e deveria ter aparecido o slide agora, eu acho que eu vou desistir dos slides e acho que vai a capela, pelo jeito, né? Ok. Esse objetivo de ter o lucro, na verdade, ele tem que ser entendido de uma forma mais ampla. Eu preciso ampliar, eu preciso conhecer o meu negócio de uma maneira que as minhas equipes, e vocês todos aqui, são, com certeza, as pessoas com maior influência nas suas organizações. Não me importa se você tem o cargo de presidente, de diretor, de gerente, até pelo fato de vocês estarem aqui, vocês são formadores de opinião, vocês têm essa questão da liderança muito presente em vocês. E o que eu tenho visto nesses anos todos é que objetivos do tipo aumentar a participação de mercado, dobrar o faturamento em 5 anos e recuperar margens, e se isso estiver presente na indústria de vocês, foi só uma coincidência, não tem levado as empresas ao sucesso, não tem levado as empresas a um resultado muito bom. Porque tem uma coisa que a gente esquece muitas vezes e é muito importante. Voltou. A única fonte de resultados, a única fonte de receitas, o único caminho que você tem na sua indústria para conseguir melhorar, mudar, ampliar, é o cliente. Você precisa ser um especialista em clientes, você precisa conhecer os clientes. Um levantamento, né, da American Management Association mostra 2/3 das vendas de qualquer empresa, na média, vem dos clientes já existentes. E é muito caro conquistar um cliente novo, é muito difícil conquistar um cliente novo. Me pediram para falar com vocês sobre esse tema de prospecção. E prospecção é mais ou menos em marketing o que a gente chama de segmentação. Muita gente entende que segmentar o mercado é classificar, separar o mercado. Não é isso. Segmentar é escolher quem você acha que vai gostar do seu produto, do seu serviço, quem você escolheu atender. É uma decisão sua. Vocês são líderes, vocês são administradores, vocês estão aí para tomar decisões. Para isso que pagam vocês nas empresas também, a mim também. Então, eu dividi essa parte de prospecção, que significa prospectar também, não é procurar. Qual é o seu trabalho? Hoje eu fiquei procurando bastante. Isso não é importante. Importante é quantos você encontrou. E encontrar não é necessariamente encontrar um novo cliente, porque o novo cliente pode estar em casa, pode estar esquecido, pode estar abandonado, né? Pode estar em stand-by. E o que eu queria colocar para vocês, então, são algumas reflexões sobre isso. Nossa Senhora, ele foi direto agora, Daniel. Volta para o terceiro, eu não sei o que está acontecendo. Acho que é esse controle aqui, viu? Volta, 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 volta. O bacana é que agora vocês já viram, então a gente vai mais rápido. Volta mais um. Ok, o primeiro ponto aí que eu queria colocar para vocês, da prospecção, é vender melhor. É importante você conhecer exatamente qual é a contabilidade dos produtos, dos serviços que você tem. Parece meio óbvio falar isso, mas ao longo da minha carreira eu fui encontrando situações que me fizeram, né, até recomendar isso para vocês. Vamos olhar dentro de casa. Tem muita coisa dentro de casa que a gente deixa passar porque está preocupado com outra coisa. E essa outra coisa, geralmente, é a pressão de alguém. É importante que os seus clientes, vocês como pessoas de vendas, homens e mulheres de vendas, sejam vistos para os seus clientes. De uma maneira geral, a gente diz que quem não é visto não é lembrado. E é mais ou menos assim. A gente fica muitas vezes no painel de controle, no computador, a gente hoje administra olhando a tela do computador, esperando e-mail, mandando e-mail, e a gente não tem visitas, não faz visitas junto com o vendedor. Isso é um perigo muito grande. Tipo assim, vou fazer o seguinte, contato visual. A hora que eu olhar para você, você muda. Beleza? Então, agora, ó.
Ah, ótimo. A segunda questão, que também nos incomoda bastante, é vender mais. E a primeira pergunta que a gente deve fazer na hora de que alguém demanda vender mais é perguntar por quê. Por que a gente tem que vender mais? Um dos grandes exemplos do Morita, né, que foi o fundador, dono, presidente da Sony durante muitos anos, não é a questão dele ter criado o Walkman, que foi um projeto, isso é tema de muitas discussões de marketing e tudo mais. Pode voltar um, Daniel, eu não olhei para você. Não, volta um. Isso, aí, deixa aí. Não mexe. Ele foi, acho que não me engano, na Sears, se alguém puder me corrigir também, ele foi na Sears e perguntaram para ele, olha, eu tenho aqui um gravador e custa $1 esse gravador. E o comprador da Sears falou assim, e se eu dobrar a quantidade? Ao invés de você me vender 30 mil, você me vende 60 mil. Eu abaixo de $1 para 90 centavos. E se eu aumentar para 100 mil? Então vai custar $1,20. Porque ele ia ter que mudar a estrutura, os processos da empresa dele para poder fazer esse atendimento. E ele não tinha medo de cobrar. E isso é uma coisa muito importante também. A gente pode vender mais vendendo para novos clientes, vendendo mais para os mesmos clientes e cobrando mais. Tudo afunila nisso. O que a gente precisa saber é o que vai motivar mais o cliente a fazer essa compra, no caso. Todos os clientes gostam de se sentir especiais. Eu acho que todos vocês são clientes de alguma coisa. Todo mundo gosta de se sentir especial. É importante que as pessoas recebam novidades. Mesmo que o seu produto não tenha nenhuma grande mudança, uma forma, às vezes até produtos e marcas. Marcas nós vamos deixar para a Vânia, né? A gente combinou. O Hiller também entende muito disso, mas marcas especiais, marcas que são comercializadas só naquela rede de varejo. Uma outra coisa importante, sim, eu estou correndo, é o calendário. Se você não tem uma data especial, como, por exemplo, a indústria de chocolate tem a Páscoa. Não foi sempre assim. Um dia eles criaram a Páscoa. Ok? Se você, na sua indústria, não existe esse calendário especial, começa a pensar em criar um. Mas nunca esqueça o seguinte, a autoridade está na mão do cliente. Ele é que vai dizer o que ele deseja, o que ele precisa. Também já falei sobre isso, não podemos ter vergonha de cobrar o preço que a gente acha que aquele mercado pode pagar. E com revendedores, né, eu vendo não direto para o consumidor final, eu vendo para um revendedor. Por exemplo, eu produzo para uma rede de varejo ou coisa parecida, realizar mais trocas e menos descontos. Eles pedem desconto. Eu fui comprador, gente. Todo comprador, não sei se eu fui bom, mas todo comprador é treinado para pedir desconto. É o trabalho dele. E é o seu, muitas vezes, dá o desconto, mas faça uma troca ao invés do desconto puro e simples. E o cliente sempre vai dizer o que ele quer, o que ele gosta, o que ele precisa. O que a gente precisa, muitas vezes, é parar de falar e ouvir. Faz uma pergunta e deixa o cliente navegar em cima daquela pergunta. Possivelmente você vai aprender mais e vai receber mais informações do que se ficasse lá falando, que é coisa de vendedor, né, gente? Então, a gente gosta de falar. A outra questão, que é muito comum e tem muito ouro aí, gente, é pescar no aquário. Por exemplo, o vendedor, a equipe de vendas está muito motivada a vender. Vender para cliente que não paga é perder 2 vezes. Tirar de linha produtos que não são bons para a empresa, tirar de linha clientes que não são bons. Eu, como quase todos os marqueteiros também que eu conheço, lancei muitos produtos, né? Criei campanhas e tal, mas eu também tirei muitos produtos de linha. Eu também fechei lojas no Pão de Açúcar. E havia um dogma lá de que não podia fechar a loja. Hoje em dia isso já está muito mais tranquilo de se fazer. Então, é importante lançar produto, apresentar novidades? Mas é importante também saber tirar. É mais ou menos o que o Gilberto falou aí da questão do armário também, tem que tirar. O que às vezes acontece é que a gente está sempre fazendo mais do mesmo. Né? Inovação em cima do mesmo quadro de referência. A gente precisa parar, a minha ideia é parar de com isso e fazer melhor mais vezes. Os novos clientes também são importantes, e no caso de você ser uma empresa nova, uma empresa ainda desconhecida, precisa criar uma reputação. Se você já tem essa reputação, precisa merecer essa reputação. Então, nunca oferecer para um cliente novo aquilo que o cliente que você já tem não recebe ainda. Coisas desse tipo são muito importantes. E acho que eu já falei também da questão de segmentar o mercado.
Atualmente nós temos muitas ferramentas, e uma das que eu mais gosto, gente, é moderníssima essa, é o Excel. O planejamento de vendas não deve ser feito em PowerPoint. Eu já ouvi pessoas dizerem assim que, né, e é uma metáfora tão antiga, né, que assim, o papel aceita tudo que você escrever, né? O PowerPoint também. Já o Excel, não. Se você põe a fórmula, imputa o dado, o resultado vai aparecer, ou não. Então, eu gosto muito de administrar. Já faz uns 10 anos assim que as pessoas da área comercial que eu tive a grata oportunidade de liderar já me conhecem. Não é em PowerPoint, eu quero a sua apresentação em Excel. Mas, por exemplo, as vendas só acontecem no dia 20. Então, por que você pôs meta de venda no dia 2? Do dia 2 ao dia 10, tem que estar fazendo outra coisa, não respondendo por uma meta de venda que você sabe que você vai acontecer no dia 20. Porque cada setor tem um calendário, é importante observar esse calendário. Outra coisa que eu sei que está na cabeça de vocês, principalmente vocês que trabalham com vendas, nesse momento, dia 25 de maio, só faltam 5 meses para acabar o ano. Porque maio já foi, junho já está mais ou menos jogado, e dezembro é o que der, né? Faltam só 5 meses. O presente já é inovação. Quanto tempo eu tenho, hein? 5 minutos? Quanto? 7 minutos. O presente, gente, quando a gente fala em inovação, eu não vejo mais inovação como futuro. Inovação já é uma demanda do presente. Hoje nós temos muita tecnologia, nós temos um grande número de redes sociais, redes empresariais, o Hiller vai falar sobre isso. Estamos muito preocupados com a geração X, Y, Z, e já estamos tendo que criar novos alfabetos, porque todo ano, todo mês, surge uma nova geração. Não sei se vocês têm acompanhado as coisas, eu também não aguento mais. Agora é a geração, esse daí, para quem os seus filhos devem saber, essa é a primeira letra do alfabeto Klingon. Porque a gente já está procurando outros alfabetos, porque já não tem mais conta para tanta novidade, tanta geração. Mas, no fundo, a coisa é mais ou menos a mesma de sempre. Quem são os clientes? O que eles precisam? O que eles desejam? E o que eu posso fazer por isso? Nas empresas, algumas empresas têm essa demanda por inovação. Ou trazem de fora, contratam uma consultoria, uma empresa especializada, ou procuram fomentar dentro, mas, de uma maneira geral, ela está cercada. Cercada naquela coisa. Tem que ser para isso. Faça uma inovação, mas tem que ser assim. Inovação não é assim. Inovação tem que prever coisas diferentes. A IBM era uma empresa mineradora. A Mercedes-Benz, eu nunca consegui confirmar esse fato, mas me disseram que a Mercedes, antes de ser Benz, a Mercedes fabricava carruagens. Mudou. Uma das mudanças mais importantes que nós temos, e isso está relacionado hoje a vendas, é o termo que tem sido muito usado, que é Omnichannel. O Omnichannel... é uma convergência de mídias, de ferramentas, de interesses, todos providos através de redes eletrônicas. Isso é muito importante para o varejo. Se você hoje atende varejo, você é uma indústria, micro, pequena indústria, que atende varejo, começa já a se familiarizar com isso, porque isso já está acontecendo, isso já é presente. E os consumidores que acessam essas redes gastam mais do que os outros consumidores. Você, na sua indústria, pode descobrir algum produto, alguma novidade que atenda esses consumidores, se Deus quiser, antes da sua concorrência. A Amazon já é a 4ª maior varejista nos Estados Unidos e já é vista como a maior ameaça para o Walmart, que é o maior varejista do mundo. Outra coisa importante que tem a ver com essa questão de inovação, tenta pensar o treinamento de uma maneira um pouquinho fora do que a gente tem, os treinamentos que eu recebi. Uma coisa importante é andar junto. Não existe treinamento que funcione melhor do que você se espelhar no mestre. Eu faço Kung Fu há muitos anos e a gente aprende observando o mestre. Isso, óbvio, vale para aquele negócio, certo? Para um negócio como vendas, numa indústria, é uma metáfora, não se aplica absolutamente. Mas é importante que o chefe de vendas, que vocês, pensando em vendas, se disponham
a deixar o computador solitariamente em algum momento e visitar o cliente, visitar a loja, visitar o revendedor e, posso dizer para vocês, visitar a fábrica também. Aí tem fonte de inovação que a gente muitas vezes perde, a gente não percebe muitas vezes. Essas ferramentas de vendas não devem nunca ser um artifício para o improviso. É importante planejar a venda. E se você, na sua empresa, não trabalha em vendas, comece a fazer um escopo de atividade para ajudar vendas. São as duas grandes funções de uma empresa, vender ou ajudar alguém que vende. O outro passo, pode ir? É o crescimento, é o futuro. E aí eu vou dizer para vocês também assim, né? Existem muitas e muitas ferramentas hoje disponíveis, crowdsourcing, competition, customização sempre, e um levantamento da KPMG, que eu acho que é meio que um balde de água fria nessas ondas de fusões e aquisições. 83%, aliás, não funcionaram. A ideia sempre foi de que 2 mais 2 é igual a 5. A KPMG mostrou que 2 mais 2 é igual a 3. Precisa tomar muito cuidado com isso e dar liberdade para as empresas atenderem os clientes que elas são especialistas. Eu vou passar também rapidamente. Pode colocar os 10 aí. Eu também estava preocupado com encontrar vocês aqui, né? E agora preocupado com o tempo também. Eu fiz um decálogo, mas não do que eu acho que é certo. Eu fiz um decálogo daquilo que eu fiz na minha carreira, gerenciando equipes de vendas. Uma coisa importantíssima é demonstrar que você gosta de vender. Assumir como líder o papel de comunicar as coisas importantes. Comunicação interna não é trabalho do RH, e com todo respeito ao trabalho do RH, cada líder tem que assumir essa responsabilidade. Tem que assumir... Tá ok. Eu queria só colocar mais uma, que aliás é bem divertida, né? Depois vocês veem as demais aí. Promover a happy hour. A happy hour é a reunião mais importante que eu sempre tive com a minha equipe. Não só pela questão prazerosa do ambiente, né, da descontração, mas porque realmente as coisas importantes aparecem e de uma maneira mais verdadeira. Vocês, agora sim, Daniel, mas obrigado. Vocês têm aí o meu e-mail e contatos que vocês possam fazer comigo posteriormente, se a gente não conseguir falar tudo aqui, tá? Obrigado. Incrível. Incrível, o Gilmar recuperou parte do meu atraso. Eu lhe agradeço. Uma observação importante, comecem a mandar as perguntas para que a gente possa organizar, porque temos agora um tempo para correr atrás. Então, por favor, levantem e comecem a mandar as perguntas, se possível. Vânia? Sim. O púlpito é seu. Aquele púlpito. Existe um formulário nisso no material para fazer a pergunta? Então, na verdade, a pergunta deveria ser encaminhada por escrito. Então, tem um formulário no material que vocês receberam, um formulário de perguntas. Você escreve sua pergunta, levanta, alguém recolhe e traz para a gente fazer uma triagem e encaminhá-las a... Indique, ou existe também a possibilidade de fazê-la por aplicativo, para quem baixou o aplicativo. Vânia? Bom dia a todos. O meu nome é Vânia Domi e eu me formei em Direito pela PUC, mas quando estava no final do curso, conheci um loiro de olhos azuis, extremamente charmoso, e que era publicitário, e que fez com que eu mudasse, então, a minha carreira de jurídica para publicitária. Por conta disso, fiz pós-graduação em marketing na SPM, posteriormente mestrado em educação no Mackenzie e comunicação e semiótica na PUC. E hoje eu sou professora de marketing
no curso de administração do Mackenzie. E vou falar, então, com vocês sobre marketing. Que a guisa de dar um título para esta pequena palestra, eu pensei, porque todas as vezes que nós falamos em marketing, sempre nós, professores, damos exemplos das grandes empresas, né? Mas o que seria possível, então, que as grandes empresas fazem e que as pequenas e micro podem fazer? E foi em cima disso, então, que eu pautei essa minha fala. E com um nome mais curto, então, eu chamei de Pense Grande. Então, o que eu queria primeiro dizer era em cima de falar. Em marketing, sempre a gente pensa, bom, é vendas, né? Marketing é vendas. Que também não são só os 4 Ps, que é tudo. Que estão em volta, as outras decisões de marketing que nós devemos tomar, que antecedem as decisões de venda. E eu gostaria de conversar sobre isso. Outra coisa também, marketing é propaganda. Propaganda é televisão. Nós ainda temos mais de 50% das nossas veiculações são em televisão, que a televisão paga, e especialmente na Globo. E a Globo é muito cara, né? A televisão paga muito caro. Porém, existem... Então, se é muito caro, eu não posso fazer, ou é Veja, ou é Globo, não. Existem uma série de comunicações que eu posso fazer, que são absolutamente efetivas e que são bastante acessíveis, né? Porém, a comunicação também não é a única, o final, o único escopo do marketing. Marketing não é só comunicação e não é só propaganda, é todo um conjunto. Então, tem um autor que eu gosto muito, que se chama Ourdan, que são, aliás, Ourdan e Ourdan, são 2 irmãos, e que escreveram um livro, brasileiro, escreveram um livro sobre marketing, e eles trazem, então, esse quadro que, depois que eu o li, eu uso constantemente, né? Aonde está mostrando aí, nesses diversas figuras, todas as ações que são de decisão de marketing. E a gente pode perceber, né, que no amarelinho aí está o composto de marketing. Ele não começa com tudo. E dentro desse amarelinho, que seriam os 4 Ps, nós temos produto, preço, praça e comunicação, propaganda. E uma outra atrativo muito que nós temos, né? Todos nós, eu tive agência de propaganda durante muito tempo, e é uma atração que nós temos é pensar muito no produto, né? E vendo que o produto é apenas um dos Ps, né? Ele é importante? É claro que é importante, mas ele tem que se harmonizar, e é interessante a gente ver aqui como ele está, o produto, o preço, né? A praça e a propaganda, eles estão todos no mesmo nível, ele não é maior do que os demais. Mas eu queria falar, então, como tudo começa, né? E como tudo começa não é nem com o produto e nem com a comunicação. Tudo começa com 2 elementos que são posicionamento e segmentação. O que é posicionamento? Bom, posicionamento é a personalidade que o seu produto tem, ou o seu serviço tem. Quais são as características, né? Nós todos temos uma personalidade. Nós nos vestimos, nós falamos, nós temos gostos, nós temos amigos, que mostram, então, quais são as nossas características e que podem ser identificadas pelos nossos amigos ou mesmo pelas pessoas que nós recentemente conhecemos. A mesma coisa é o produto. O que é? O seu produto é sofisticado? O seu produto é simples? O seu produto é sustentável? Qual é a personalidade que o seu produto tem? Não dá para fazer marketing se eu não decidir isso, né? E aí eu tenho 2 coisas muito importantes que eu devo pensar quando eu penso em posicionamento. O ponto de diferenciação e o ponto de paridade. O que é ponto de paridade? Ponto de paridade é o que eu tenho que os meus concorrentes têm também,
né? Então, que necessidade eu atendo, né? Eu devo, se eu estou entrando no mercado, eu devo primeiro contar, olha, eu faço a mesma coisa que o meu maior concorrente, né? Agora, eu tenho meus pontos que são diferentes. Eu tenho meus pontos de diferenciação. Então, eu atendo aqueles quesitos que são do segmento. Agora, eu sou diferente, eu tenho uma ação social, eu sou diferente, eu tenho estilo, o meu forte é design, né? Para nos orientar, nós podemos pensar em posicionamento, nós podemos pensar em duas dimensões. Uma dimensão é o que eu me mostro, como é que o meu cliente me vê, né? Que isso é posicionamento. Posicionamento é como é que eu sou vista no mercado. E o outro lado é para dentro, né? Como é que a minha empresa, meus funcionários, me veem. E o outro quadrante, né? O superior e o inferior, é a tangibilidade e a intangibilidade. Bom, explicando rapidamente, porque é um assunto muito longo, explicando rapidamente o que é a intangibilidade para a interiorização, a cultura da empresa. Então, o meu produto tem que estar harmônico com essa cultura. Então, se eu sou um produto sustentável, eu tenho que ter um ciclo produtivo sustentável, eu tenho que ter um ciclo produtivo verde, né? E até mesmo pensando em coisas pequenas, como dentro da minha empresa, se eu reciclo papel, se eu faço coleta de lixo reciclável. Então, a cultura da minha empresa tem que estar coerente, né? E o meu produto tem que contar isso, né? Que é a parte de cima, então, quais são os valores que esse meu produto tem. Para fora, então, se o meu produto é sustentável, a embalagem tem que dizer que é sustentável, os folhetos têm que dizer que é sustentável. Então, eu tenho que definir essa personalidade e todas as minhas formas de exteriorização têm que estar de acordo com essa personalidade. E na parte de baixo, então, eu teria o meu relacionamento com o meu cliente, que seria, então, a equipe de venda, seria o vendedor, seria o ponto de venda. Então, esse ponto de contato, tudo isso tem que estar harmonizado. E, desta forma, eu posso, então, definir o que é segmentação, como o meu antecessor falou muito bem, né? Eu tenho que escolher quem são, então, os meus clientes em potenciais, quem tem as necessidades que eu posso oferecer. E aí, né, eu falo em segmentação. Na segmentação, quem é o meu cliente? Eu tenho várias possibilidades, né? Diversas. Quem é que aprecia os meus pontos, necessita dos meus pontos de paridade e reconhece e valoriza os meus pontos de diferenciação. E, né, nesse setor, nós temos, hoje, a tecnologia nos ajuda muito, e nós temos várias formas de cortar. Eu pus aqui apenas alguns, né? Seria a idade, seria sexo, mas pode ser estilo de vida, né? Quem é uma pessoa mais conservadora, o meu cliente é alguém que mais aprecia a qualidade de vida, gosta de responsabilidade social, enfim. Que personalidade ele é, né? Ele é uma pessoa impulsiva, ele é uma pessoa alegre, é uma pessoa brincalhona, enfim. Isso, então, é segmentação que tem que se harmonizar absolutamente com o meu posicionamento. Então, eu não quero vender para todo mundo, porque o meu produto não é igual a todo mundo. O meu produto tem aquelas minhas características, né, que são verdadeiras, que eu pratico e que eu mostro para todo mundo que ele é desse jeito. E vou, então, falar com a minha turma, que é a minha segmentação, né? Que é essa parte, então, desse fluxo aí do Urdan, né? Então, eu vou fazer toda a minha gestão estratégica de marketing, eu vou trabalhar todos os meus 4Ps, depois que eu decidi o que é o meu posicionamento, a personalidade da minha empresa, e depois que eu decidi saber quem são, então, os meus clientes. Eu não estou aqui trabalhando no WhatsApp, não, viu, pessoal? Estou lendo aqui, estou acompanhando o meu tempo. Hoje ninguém larga do celular, né? Mas ele tem várias utilidades, e eu estou usando para isso, porque eu não quero estourar. Bom, decidido isso, como eu já falei, agora nós vamos trabalhar nos 4Ps, nós vamos trabalhar nas nossas estratégias.
E aí, tem uma outra coisa que a gente deve pensar e que também está relacionado a posicionamento. Outro vício que a gente tem, né, durante muito tempo, tive empresa, e ainda tenho, e me baseio nas minhas próprias ações. Né? A gente pensa muito na parte funcional do produto, que é na parte racional. E não resta a menor dúvida que nós devemos nos preocupar com isso. Mas esquecemos que as compras, elas são feitas... A menor parte do impulso das decisões de compra é para a funcionalidade do produto, pois existem outros fatores que influenciam muito, que são, então, eu posso ter um cliente que se preocupa em fazer aquela compra, ter aquele produto para projetar a sua personalidade, então seria a questão social, ou para satisfazer uma sua necessidade, aí são pessoas mais voltadas para si mesmo. Né? Então, ela pode querer aquilo por uma questão de coleção, ou querer aquilo porque ela é voltada, aquilo é sustentável e para ela isso é um fator importante, ou para viver experiências. E, por outro lado, também o preço, ou seja, os custos, é a mesma coisa. A parte do preço é importante, formas de pagamento, tudo isso é importante. Mas existem outros fatores que representam custo para o comprador e que esses fatores não estão ligados à parte monetária. Quanto tempo demora para a entrega? Né? Isso é uma grande questão que hoje as lojas online, né, os e-commerce enfrentam. O e-commerce ele tem um custo, então, comportamental muito baixo, é muito fácil. Eu sento no computador e compro. Porém, a entrega ela vai demorar um dia. Nossa, um dia é muito. Né? Se eu for na loja, eu posso até ter que pegar o meu carro e ter que estacionar, mas eu tenho na hora aquele produto. Né? Então, aqui os custos estão relacionados, um é o monetário e o outro custo é relacionado a gasto físico que eu tenho para obter aquele produto, a questão de tempo de entrega e também a questão psicológica. Né? Quanto que a questão psicológica é muito importante, quanto é que aquilo vai me dar segurança, quanto é que aquilo ou vai me deixar inquieto, que é outra questão do e-commerce. Né? O e-commerce, para muitos públicos, ainda, ele causa um certo estresse. Será que vão clonar meu cartão? Será que vai entregar? Será que o produto é isso mesmo que eu estou vendo? Então, eu tenho uma grande vantagem, que é o comportamental baixo, mas eu tenho um custo psicológico que, para determinados públicos, pode influenciar, outros não. Mas tudo isso eu devo, então, considerar. E aí eu tenho que considerar também o canal de distribuição, né, que seria o P-Praça. Eu tenho, então, na maioria das vezes, eu tenho, então, distribuidor, eu tenho ponto de venda, e eu tenho o consumidor. Eu devo, então, me preocupar com a segmentação, tanto do meu distribuidor, quanto do meu consumidor final. Né? Que são, então, né, tem padrões e parâmetros diferentes, mas eu devo me preocupar com os dois. Né? Em relação no consumo, e tudo isso está relacionado a posicionamento. Quando eu penso no consumidor final, eu vou pensar muito na questão emocional. Mais de 90% das compras elas são feitas por impulsos emocionais, que é diferente do canal de distribuição. O canal de distribuição, as compras serão feitas muito mais racionalmente. Agora, esse ponto de distribuição, ele quer vender. Ele quer saber, então, de que maneira você é capaz de atrair o seu cliente, porque ele quer vender. Então, ele vai comprar de você no momento onde ele percebe que você entende o seu consumidor final e que você instrumentaliza para que ele possa atrair. Como é que você vai instrumentalizar? É com a comunicação. E aí nós entramos na comunicação. Aqui eu listei, né, uma série, então, de ferramentas que não exaure a relação, mas que são todas ferramentas que têm muito efeito e que são de baixo custo. Agora,
só essas minhas comunicações, qualquer uma que eu use, só vai ser efetiva se eu tiver personalidade, se eu tiver posicionamento e se eu tiver segmentação. Porque se eu, uma hora, acho que eu sou o melhor preço, outra hora eu acho que eu sou o melhor produto, outra hora eu acho que eu sou muito requintado, outra hora eu acho que eu sou exótico, as minhas comunicações elas não vão ter sinergia. Portanto, o consumidor ele está rodeado das mais diversas comunicações. Se cada vez eu falo uma coisa, se cada vez eu tenho um logotipo, se cada vez eu tenho uma embalagem, se uma hora o meu folheto é um folheto super moderno, de outra hora o meu folheto é em papel reciclado, porque eu quero dizer que eu sou sustentável, e outra hora o meu folheto ele é todo fora de formato, super moderno, como é que esse meu consumidor vai gravar e vai entender quem eu sou? Seria a mesma coisa que nós temos uma personalidade absolutamente oscilante cada vez de uma forma. A gente pode fazer uma analogia muito desse elemento com a nossa vida. Então, trabalhar com imprensa, trabalhar press kit, então mandar o nosso produto, uma amostra de nosso produto, um descritivo de como é o nosso produto para os editores, é uma coisa que funciona e é uma coisa que o custo é baixo. Um café da manhã ou um happy hour, o happy hour pode ser feito com a equipe de venda, mas um happy hour é com as mídias, com os editores das mídias, mas sempre segmentação. Não adianta eu mandar para todo mundo. Às vezes vai ser improdutivo eu mandar para a Veja e vai ser muito mais produtivo eu mandar para um jornal que é um jornal localizado, regionalizado. A questão, então, de se trabalhar com ter um showroom, ou ter mesmo uma loja conceito. Uma loja conceito, ela vai falar do seu produto, ela vai mostrar a sua personalidade. O trabalho, então, o fornecimento de material de ponto de venda é absolutamente importante para a gente poder falar com os canais de distribuição, porque o canal de distribuição precisa de argumento de venda para o seu público. Então, e eu também, pensando em canal de distribuição, eu não preciso fazer as mesmas peças para todos os pontos de venda, o que seria custoso. Eu posso formatar, então, para uma determinada região ou para um determinado público e equilibrando isso aí de acordo com o meu budget. E outra coisa que eu queria falar, que seria, então, realmente a última, é em relação à pesquisa. As pesquisas, normalmente, elas são tidas como algo muito caro, e são, mas existem formas de se fazer pesquisa que são formas, então, bastante acessíveis e absolutamente imprescindível. Como é que eu posso saber quem é meu cliente, que meu cliente valoriza, se ele dá mais valor à parte social ou dá mais valor à parte pessoal, se eu não conheço? Então, as pesquisas, e aqui nesse quadro, vocês veem que a pesquisa, que é esse rosinha, ele perpassa todo o processo. Eu preciso perguntar, será que meu cliente gostaria de um atendimento mais personalizado ou não? Será que esse meu cliente, ele valoriza a questão de prazo de entrega, ou ele está valorizando mais o design, ou ele valoriza mais o sabor? Enfim, eu preciso perguntar. E eu posso fazer, então, questionários, que podem ser questionários aplicados, então, com quem for o público-alvo, seja meu cliente, seja meu prospect. Eu posso fazer comprador oculto. Hoje, comprador oculto, existem empresas que fazem com um preço muito acessível a simulação da compra, para que, inclusive, são pessoas que são cidadãos comuns, que têm a sua vida, mas que são contratados para visitar lojas e, com isso, fazer um levantamento de como o ponto de venda está oferecendo o meu produto. E isso é absolutamente valioso, porque eu estou vendo não só como é que meu produto está, mas como é que meu produto é trabalhado no ponto de venda. E outra coisa também que o meu antecessor falou, que é absolutamente importante: vá junto com o seu vendedor. Acabou aqui, pessoal. Vá junto com o seu vendedor, faça visitas, vá no ponto de venda, observe como é que é. Como é que o seu cliente, ele pegou seu produto primeiro ou ele pegou do concorrente? Ou ele pegou seu produto, olhou, deixou lá e agora pegou o outro?
Né? Então, esses são fatores que são absolutamente baratos, praticamente sem custo, mas que são muito importantes. Então, né, encerrando, né, enfim, tudo isso está feito para quê? Para que o meu cliente fique satisfeito. O que eu busco? A satisfação do cliente. E busco o quê? O meu desempenho empresarial. Né? A minha empresa ela tem que se manter, ela tem que ser sustentável, ela tem que ter um lucro, né? Um lucro consciente, e de forma, então, que isso não é uma falácia. Né? Isso é marketing. Marketing é o quê? É o poder, então, juntar, né? Acoplar o quê? A satisfação do cliente e o meu desempenho empresarial, produtivo e rentável. É só isso que é marketing. Tá? Nós já estamos recebendo algumas perguntas. Por favor, peço mais uma vez que encaminhe as perguntas para que a gente possa rapidamente respondê-las. Marcos também se apresenta, Marcos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Gente, é um prazer estar com vocês aqui. Eu me sinto absolutamente desafiado de falar em 20 minutos aqui, tentar fazer com que vocês saiam diferente como estão entrando. Né? Ninguém está aqui... vocês estão aqui para realmente tentar ouvir alguma coisa nova, e a minha intenção aqui é essa. Eu já adianto que eu não tenho todas as respostas, pessoal. Eu tenho muito mais perguntas do que respostas. Você hoje lidar com essas novas lógicas do mercado contemporâneo, atingir os consumidores, criar posicionamentos de marca, adquire um desafio absolutamente atípico, complexo, difuso e muito, muito difícil, pessoal. Eu tentei trazer alguma luz para vocês aqui. Eu vou falar sobre tecnologias digitais, sobre mundo online, tem sido uma das principais áreas que eu tenho pesquisado nos últimos anos. Aqui está essa é a minha consultoria, eu sou Marcos Hiller, eu sou da Hiller Training Consulting, uma consultoria que eu fundei há alguns anos. Aqui eu falo um pouco da minha trajetória, eu sou sócio da minha consultoria, que já tem 8 anos. Eu sou consultor na área de branding e cultura digital também. Eu estou aí durante 10 anos no mundo corporativo, eu fui executivo de 2 bancos, o Bank Boston, que não existe mais, foi engolido pelo Itaú, lá eu fui gerente de marketing do banco. Quem teve conta no Bank Boston aqui? Olha aí, tiveram conta, um banco, muita saudade do Bank Boston. Depois fui para o Santander, fiquei lá mais algum tempo também, em equipes de comunicação do banco. Eu sou mestre em comunicação e consumo, e muito da minha fala aqui hoje vai estar baseada no que eu estudei nos últimos anos. Eu fiz um mestrado na área de comunicação e consumo, foi um mestrado na área de ciências sociais, e foi por meio das ciências sociais, sociologia, antropologia, psicologia, semiótica, foi por meio dessas áreas que eu consegui ter bastante lucidez para entender essas novas lógicas do mundo contemporâneo, as novas lógicas da marca. Então, a minha fala muito vai estar ancorada nisso, que é onde eu encontrei muito mais a lucidez. Eu sou professor de algumas escolas também, da FIA, da FAAP, da PUC. Eu sou pesquisador de tendências também. Agora, no mês de julho, eu inicio um grande estudo. Vou visitar algumas cidades do mundo, fazer algumas pesquisas de tendências. O que acontece lá fora, geralmente, acaba ditando tendências do que vai acontecer depois no Brasil. Eu vou estar em Nova York agora no começo de julho, evidenciando tendências, recorrências, capturar alguns insights e tentar municiar vocês, tentar municiar as empresas do que é tendência lá fora. Eu sou palestrante também. Aqui são alguns dos clientes que a minha consultoria atende também. O mundo digital, pessoal, ele me ajuda muito também. É por meio do mundo digital, dessas novas tecnologias online, onde eu tento me apresentar, tento me vender. Eu sou o sócio da minha consultoria, eu junto com o meu irmão. E é um trabalho, aparentemente, só de 2 pessoas, mas o mundo digital hoje nos permite dar uma visibilidade muito interessante do que a gente tem feito. Né? Então, por exemplo, nesse momento aqui, eu pego o meu smartphone, esse dispositivo que nos acompanha o tempo inteiro, e eu convido, não vou conseguir pegar todos, mas eu queria tentar fazer um selfie com todos vocês aqui. Eu nunca fiz um selfie com uma plateia tão grande assim. E essa foto vai estar logo depois no meu Instagram, vou postar assim que eu sair daqui. Assim como meus slides também, pessoal. Eu prometo que eu hospedo eles daqui a pouco.
e coloco no meu site para vocês baixarem. Esse é o meu site, marcoshiller.com.br, onde eu coloco todas um pouco das minhas ideias ali. Esse é o meu Facebook, esse é o meu Twitter, eu sou bebedor de chopp também. Alguém conhece o Bracarense no Leblon aqui, pessoal? Para mim é o melhor bar do Sistema Solar, um dos melhores bares. Quem não foi, conheçam, pessoal. E isso merece estar no pano de fundo do meu Twitter, pessoal. Aqui o meu LinkedIn também, que é uma ferramenta muito potente para você chegar em consumidores. Então vejam como eu uso esse cardápio, eu uso essa munição digital hoje para poder vender os meus projetos, vender as coisas que eu produzo. O meu YouTube, eu criei um canal no YouTube também. Gente, tudo isso gratuito. O mundo digital nos permite fazer coisas absolutamente incríveis, com muita pertinência, com muita relevância, com muita segmentação, um termo que alguns colegas citaram aqui. Monitoro muitas das coisas que eu coloco no YouTube, produzo conteúdos. O YouTube hoje, que vocês sabem, foi comprado pelo Google, e o YouTube hoje é o segundo maior site de busca do mundo. Eu sempre monitoro como meu nome está aparecendo no Google também, sempre coloco meu nome, dou um Enter, vejo como os olhos do Google, vejo como o algoritmo do Google está me olhando, porque acho que isso nos interessa também, que hoje as pessoas jogam nosso nome no Google, e muitas das pessoas conhecem a gente por meio dessas ferramentas de busca. Todos vocês nessa sala, sem exceção, vão usar o Google por alguma coisa hoje. Então percebam, eu uso todas as ferramentas na máxima potência delas, cada uma com seu critério, cada uma com uma relevância. Eu tenho uma estratégia de uso, vocês devem ter a estratégia de vocês também. O que eu posto, o que eu não posto. Eu tenho ali, por exemplo, no Facebook, que tem sido o principal objeto de estudo meus últimos anos aí. Eu tenho uma estratégia de uso do Facebook, que é a minha estratégia, que não é nem a melhor, nem a pior. É a minha. Eu tenho ali a minha estratégia, eu tenho as minhas disputas simbólicas ali dentro. Então, assim, use essas ferramentas online como você bem entender. Crie a sua estratégia. Né? Aqui são meus 2 filhotes, meus 2 livros. Esse é um livro de branding que eu lancei há 2 anos atrás. Muito da minha fala aqui hoje vai ser sobre tecnologias digitais, mas, claro, eu vou puxar a sardinha para essa questão do branding, porque as coisas estão muito ligadas hoje em dia. Construção de marca. O que eu faço com a minha marca hoje no mundo digital? O que eu posto no Facebook da minha empresa? Como que eu uso ferramentas de busca como o Google? Tudo isso, na verdade, é um desdobramento, é um reflexo do teu posicionamento de marca. O conceito aqui que a professora fechou a palestra agora há pouco. Posicionamento de marca, tarefa essencial hoje em dia. Né? Se você não se posiciona, o teu concorrente certamente vai fazer isso. E ali o meu segundo livro, o meu livro de branding, pessoal, eu juro que eu queria trazer para cada um de vocês aqui, mas vida de autor de livro no Brasil é muito difícil. Eu trouxe um exemplar para sortear, teria imenso prazer de fazer isso daqui a pouco. E aqui o meu segundo livro, chamado Ondivíduos, que é a produção minha dos últimos anos. Me interessa pensar sobre essas novas transformações que o mundo digital tem provocado em nós. Esse meu livro eu fiz diferente. Esse eu disponibilizei online. Vocês podem baixar ele online gratuitamente lá no meu site, marcoshiller.com.br. Teria imenso prazer que vocês baixassem e me dissessem o que vocês acharam. E esse download, ele é gratuito, entre aspas, né, pessoal? Você paga por esse download, mas não é com dinheiro. Você paga compartilhando nas suas redes sociais que você está baixando. Né? No mundo digital, a gente costuma dizer que não tem almoço grátis. Né? O Facebook é gratuito? Teoricamente, sim, mas não necessariamente. Ele está pegando, capturando as nossas informações ali e vendendo para as empresas em formato de Facebook Ads. Né? Aqui só rapidamente como é que surgiu a inspiração desse meu livro chamado Ondivíduos. Eu estava um dia escrevendo um texto e fui escrever a palavra indivíduos e sem querer, por um erro de digitação, saiu Ondivíduos. E para mim ilustra de forma muito precisa o que são boa parte de nós hoje em dia. Né? Metade do Brasil usa a internet hoje, pessoal. Né? Nós somos hoje a 7ª economia do mundo e tem uma metade do Brasil que ainda não usa a internet. E dessas pessoas que usam, a gente vê um comportamento de pessoas cada vez mais cada vez mais conectadas e cada vez mais individuais ali, né, digitando furiosamente em telas sensíveis ao toque. E esse tem sido o meu principal ponto de reflexão nos últimos anos e está refletido no meu livro isso. Gente, o nosso assunto aqui é sobre tecnologias digitais, o tempo é muito curto, então assim, vocês estão vendo que eu estou sendo um pouco rápido aqui, para a gente aproveitar o máximo do nosso tempo, mas aqui é um pontapé inicial. Eu quero, de verdade, tentar tomar um café com boa parte de vocês ali fora, para que a nossa discussão continue. E o mundo digital também nos permite, espero que vocês se conectem comigo por meio das redes aí, e a gente troque mais ideia mais para frente. Pensar o mundo digital hoje, pensar essas transformações tecnológicas, pessoal, o que é o Facebook, o que é o Twitter, o que o Google está fazendo conosco,
Eu acho que a gente analisar essas coisas e sair dando a nossa opinião sobre isso, eu acho que cair em argumentos simplistas, uma armadilha muito fácil, pessoal. Eu acho tudo isso muito complexo. Por isso que eu fui estudar um pouco sobre isso, para tentar entender o que está acontecendo. Essa pergunta aqui, de alguma forma, ela norteia a minha discussão aqui. Temos hoje uma revolução tecnológica e digital em curso, pessoal? Eu, particularmente, não acredito nisso. Grandes pensadores, grandes autores acreditam que sim. Nós vivemos hoje uma quarta revolução em curso, pessoal. Tivemos a primeira lá, que foi a revolução da imprensa do Gutenberg, diz que aquilo sim foi uma revolução. O mundo era de um jeito antes, passou a ser de outro completamente diferente. Tivemos a Revolução Industrial, tivemos a Revolução Francesa, e hoje tem gente que fala que a gente está numa quarta revolução. Eu não concordo com isso, acho que não. Acho que o mundo passa sim por grandes transformações. Claro, muito difícil tentar ler o que está acontecendo hoje, nós estamos no meio do processo, né? Aquela analogia que eu gosto muito, o peixe só se dá conta que vive dentro d'água quando está fora dela morrendo, né? Então, concordo que é muito difícil ler o que está acontecendo, mas eu tento tirar a cabeça fora d'água, tentar entender o que está acontecendo, eu acho que não. Eu acho que não tem nenhuma revolução em curso, nem metade do Brasil usa a internet, e são pessoas que não usam e que nesse momento estão lá, pessoal, vivendo, respirando, tomando chopp, quer dizer, gente como a gente. O mundo passa, sim, por grandes transformações. É o termo que eu gosto de usar até em sala de aula. Não vejo nenhuma revolução, não, a revolução das redes sociais, não. Grandes transformações e muito contundentes. Por quê, pessoal? Porque o número dos meios de comunicação ele aumentou de forma exponencial. Há 15 anos atrás, tínhamos só TV, jornal e revista. Hoje em dia, o arsenal, para quem trabalha com comunicação, é muito mais vasto, a munição. Hoje, tudo é mídia, caixa de pizza é mídia, Facebook é uma grande mídia também, que hoje se conecta com mais de 1,3 bilhões de pessoas no mundo, pessoal. Né? Google e Facebook, nós vamos falar um pouco sobre esses caras. Não foram só as mídias que multiplicaram, pessoal. As mídias, na verdade, ela vem a reboque de um processo. A oferta e o consumo de conteúdo são maiores do que nunca. Os números, eu não vou citar aqui, porque os números eu cito hoje, amanhã já vai estar velho, os números são impressionantes. Né? Nesse slide, pessoal, eu começo a mostrar coisas, começo a mostrar elementos que simplesmente não existiam há 15 anos atrás. E todos eles fazem parte das nossas vidas hoje em dia. E as empresas, vocês, pessoal, devem se apropriar dessas coisas para fazer negócio, eu não tenho a menor dúvida disso. Né? YouTube, poderia ficar o dia inteiro citando coisas, que muita coisa eu não coloquei. Eu coloquei até uma chapinha, pessoal, porque é um dispositivo tecnológico que não existia e hoje, talvez isso seja uma revolução, não sei. Mas esses elementos todos aqui, pessoal, não existiam e hoje fazem parte da nossa vida o tempo inteiro. De alguma forma, eu acho que a gente pode protagonizar essa cena digital com dois caras ali que concorrem, que é o Facebook e o Google. Né? São empresas o quê, pessoal? O Google é um buscador e o Facebook é uma rede social para a gente marcar encontro com os amigos? A zero do jogo, sim, mas é um pouco mais que isso. São empresas de mídia. Né? Os caras ganham dinheiro com publicidade. O Google é um buscador, o Facebook é uma rede social para a gente encontrar pessoas. E todos esses caras aqui possuem um elemento, para mim, que é central, que pouca gente discute sobre isso, que é um negócio chamado algoritmo. Google tem um algoritmo, o Facebook tem um algoritmo, o Xbox tem um algoritmo, o Netflix tem... O que é o algoritmo, pessoal? É um código ultra secreto, numérico, seja lá o que for, que regula tudo o que acontece ali dentro. Eu pego o meu celular e aperto o F do Facebook. O que acontece nesse momento? O algoritmo do Facebook, que muda 2 vezes por dia, ele seleciona 1.500 posts que ele entende que eu vou gostar de ver nesse momento. E não necessariamente o que eu vou gostar de ver naquele momento. Mas o que ele entende baseado na informação que eu dei para ele. Toda e qualquer interação que a gente tem com o Facebook, ele sabe, pessoal. O Facebook é uma empresa mobile. Né? A gente fica passando o dedo na tela o dia inteiro. Eu parei o meu dedo em alguma coisa, ele sabe que eu parei o dedo e isso vira uma informação lá dentro. Então, o algoritmo do Facebook é muito astuto. Ele fica tentando ali mercantilizar, talvez, por que não? Né? O que a gente vê. E as marcas, nós... Quem tem marcas, quem gerencia marcas aqui que tem presença digital em Facebook, por exemplo, pessoal? Em Google, quem investe em Google AdWords, por exemplo, aqui? Né, algumas pessoas, criar fanpages, criar um perfil no Twitter, criar um perfil no Instagram da minha marca, eu defendo bastante isso, mas tem que saber fazer, pessoal. Google e Facebook, eles dão um recado muito importante para nós, que é meio perverso. Eles falam o seguinte: nós somos sensacionais, vocês podem fazer ações de comunicação conosco.
por exemplo, Facebook Ads. Dá uma brincadinha depois lá, pessoal. facebook.com/ads. Você faz ações de segmentação incríveis, que nem a mídia offline entrega. Se eu colocar um anúncio hoje à noite no Jornal da Globo, na televisão, além de eu gastar milhões, a Globo vai dizer, olha só, quem investe esse comercial, predominantemente, são homens, classe AB, com idade entre 30 e 40, com renda de R$8.000, não sei. Só que não é muito preciso isso, né? No Facebook é muito preciso. Eu vou fazer uma ação de Facebook Ads em que eu quero que esse meu post apareça apenas para, sei lá, mulheres com idade entre 23 e 27, das cidades de Araçatuba, Lorena, Araraquara, e que acessam o Facebook por meio de um celular Motorola. Consigo, pessoal. Esse post aparece só para essas pessoas. Claro, eu pago por isso e consigo dar um tiro muito mais certeiro e de forma absolutamente segmentável, absolutamente mensurável. Cada centavo que eu boto numa campanha de Facebook, eu sei quanto que eu estou botando e quanto está vindo. Mas o segredo é o quê? Saber usar. O que eu posto no Facebook da minha empresa? Tem que postar algo relevante, aquilo que as pessoas parem com o dedo, aquilo que as pessoas compartilham, aquilo que as pessoas curtem. A lógica do Facebook é essa. Então, é uma lógica meio perversa, mas acho que é importante. Google, pessoal, tem que saber usar também. Se você não sabe usar, ele pune a incompetência do usuário, cobrando mais caro pelo clique. Mas são ferramentas absolutamente incríveis. Preciso estar com a minha marca nesses ambientes online, pessoal? Não necessariamente. Eu estou vendendo peixe desses caras aqui, eles não pagam um centavo para mim, mas não necessariamente. Por que você não pega esse esforço, esse suor, essa grana que você coloca no digital com a tua marca, transforma isso em comissão para o teu vendedor, o cara vai vender o triplo do que ele vende? Para o teu segmento de negócio, transforma isso em evento, acho que funcionaria muito mais. Mas, colocando um olhar um pouco mais próximo do digital, também pode dar retornos muito interessantes, sabendo usar. Tá? Eu estou sendo muito resumido aqui, mas a ideia que está por trás é isso. Na reta final, eu trago aqui para vocês, pessoal, para mim, é a tarefa essencial. O que eu faço com a minha marca no digital? Seja lá o que você faz com a tua marca, tem que ser um reflexo, tem que ser um desdobramento do teu posicionamento de marca. É o que a professora colocou agora há pouco. Acho que é uma etapa essencial que poucas empresas fazem. Com a melhor intenção do mundo, as empresas saem contando histórias, saem fazendo coisas no Facebook, no Google, mobile. Mas isso tem a ver com o meu posicionamento de marca? Essa que é a pergunta interessante. Então, o que eu trago para vocês aqui, pessoal? Na verdade, é uma metodologia de posicionamento de marca que eu desenvolvi e que está muito baseado no que eu vi na minha carreira até hoje, muito do que a Unilever faz hoje, muito do que grandes consultorias fazem hoje. Você quer posicionar a tua marca? Você quer ocupar um espaço claro na mente do teu consumidor? Eu coloco 5 etapas aí, que é a metodologia da mão, pessoal. Esses slides vão estar depois no meu site, vocês podem baixar lá. Primeira coisa é fincar o pé. Quero construir marca, finca o pé, que é o que a professora falou agora há pouco. Não dá para a gente falar de tudo. Finca o pé num atributo funcional teu. Você vai falar que você é o mais barato? Vai falar que o teu é mais rápido? Vai falar que o teu tem mais conforto? Não dá para falar de tudo. Quem fala de tudo não fala de nada. Construção de marca, posicionar, exige renúncias, exige dor, pessoal. Por exemplo, esses caras aqui poderiam falar de conforto, poderiam falar de preço, poderiam falar de moda. Não, eles falam de performance. E toda a estratégia de marca deles está em cima disso. Vai fazer mais de 20 anos, 30 anos já, que Nike faz isso com bastante excelência. Esses caras aqui, a marca de água, todas as marcas de água falam de a origem da água, a fonte maravilhosa, hidratação. Não, esses caras vão para a composição da água. Tá? Omo, há 50 anos falou a mesma coisa, só falava de brancura. Omo faz, Omo mostra. Um dia falou, não, porque se sujar faz bem. A mancha é importante para a dona de casa, pessoal. Né? Axe fala de fragrância. Dentro da Unilever tem outra marca que chama Rexona, que não fala de fragrância, fala de qual atributo funcional? Tempo de proteção. Rexona não te abandona. Né? Etapa 2, entendi. Elegi qual atributo funcional que eu quero fincar o pé. Mergulha no consumidor. Vai entender o que esse atributo move nesse cara. Não existe só pessoas fanáticas por Apple, por Samsung. Tem gente fanática por sabão em pó. Tem gente fanática por cimento. Tem por tudo. Vai entender qual que é o vírus que move esse cara. Por exemplo, Nike foi investigar esse cara, foi o que eles perceberam em termos de performance. Se você tem um corpo, você pode fazer. Né? Você tem um corpo? Então você pode ser um atleta. É só vestir um Nike que você, cara, você acha que você corre mais que os outros. Né? E Nike nem tem o tênis mais confortável. Quem corre fala que Mizuno e ASICS dá um pau, mas os caras fincam o pé em performance, que é o que eles interessam muito mais.
Evian foi fincar o pé em composição, o que eles viram? São os meus hábitos, e não a data de nascimento que define a minha idade. Isso que eles viram. Esse foi o vírus que eles viram que move o consumidor naquele atributo. Pega esse vírus, isola esse vírus, transforma em comunicação e joga em termos de epidemia de volta para o mercado. Certamente você vai tocar outras pessoas também. Liberdade é a melhor forma da criança desenvolver, porque isso já faz bem, vem a reboque disso. No jogo da sedução, eu tenho minhas próprias munições, efeito Axe, é o que eles falam para nós. Isso é tudo pesquisa, tá, pessoal? Construção de marca sem pesquisa, para mim, não existe. Terceiro item, pega esse vírus, pega esse atributo que move o cara, empacota em termos de comunicação, que é o que a gente vê, né, nos casos Just Do It, que está por trás da performance, outros casos incríveis, Live Young, da Evian, que é isso, aquela questão da juventude, porque se isso já faz bem. Nasceu no Brasil, pessoal. Hoje o mundo inteiro fala porque dirt is good. Rexona não te abandona. Tem casos, reparem que as marcas falam hoje muito mais com a pessoa, pessoal. As marcas falam o que para nós? Me dá um motivo para... O consumidor fala o que para a marca? Me dá um motivo para eu te consumir. Sei lá, tem uma marca que fala aí, preço menor ninguém faz. Isso, a marca está falando dela própria, isso não para em pé hoje em dia. Se eu sou concorrente, o que eu faria? Eu faço melhor, sim senhor, pode vir aqui. Desmontei o cara em um segundo. Dá uma razão para o consumidor te querer. Rexona não te abandona. Percebe que o papo é outro, pessoal? Vivo, conectado, a gente vive muito melhor. A conversa é outra. No Bank Boston, a gente assinava, eu lembro lá, simplesmente primeira classe. Não para muito em pé, a gente fazia pesquisa, saía lá como uma marca arrogante. A gente olhou, nós somos arrogantes mesmo, mudamos todo o histórico, o Itaú acabou que comprou depois. Prepare o seu coração. Becel finca o pé em quê? Na questão que ela ajuda o controle do colesterol. Etapa 4, pessoal, agora é executar tudo isso. Muita consistência na execução, excelência na execução, pessoal. A OMO transborda, porque isso já faz bem, em todos os pontos de contato, na comunicação, no ponto de venda, no treinamento do vendedor para o funcionário. Eles criaram um selo, aqui se brinca, só escolas que têm atividade onde a criança se joga na terra, que tem esse selo. Olha só que tudo linkado ao porquê isso já faz bem. Evian, eles não falam Evian, Live Young, seja jovem, criaram toda uma linha de moda da marca Evian. Criaram um spa maravilhoso, só baseado em água, tudo linkado ao posicionamento deles. As marcas vão construindo histórias nesses espaços online, pessoal. Nada mais, nada menos do que tem que ser um reflexo do teu posicionamento. As marcas vão criando histórias ali, mas está linkado? Essa que é a pergunta que fica. Na reta final da minha discussão aqui, aí as marcas vão contando histórias, vão contando narrativas. A Nike produz um produto aqui maravilhoso, o Nike Plus Feel Band. Uma pulseira. Nike faz tênis? Não, faz pulseira também, que analisa a tua performance. Tem tudo a ver com posicionamento. Né? Eu trouxe um case aqui que acho que tem uma consistência muito interessante. Essa aqui é uma loja que fica em Nova York. É uma loja da Hollister. Os caras botam modelos na frente da loja, né, totalmente linkado. Na frente da loja eles colocam 200 telas de LCD com a imagem ao vivo da praia da Califórnia. Né? Você está na Quinta Avenida, você começa a ver a praia da Califórnia na tua frente, totalmente linkado ao teu posicionamento de marca. Né? Coloca esses modelos aí, super... Só tem brasileiro na fila, impressionante. A Microsoft, pessoal, aqui me permitam dar uma chinelada no bumbum dos caras, porque eles criaram lojas agora, que na minha cabeça não fechou a equação. Eu olhei, parecia Apple isso aqui. Parecia Apple. Né? E não, Microsoft não é Apple. Microsoft é uma coisa um pouco mais sisuda, um pouco mais séria. A Apple é uma coisa mais leve, think different, por aí. E a Microsoft faz essas lojas moderninhas, com vendedores descolados, roupas coloridas. Microsoft não constrói marca. Na verdade, ela constrói sim, para a Apple. Né? Quando você não faz um trabalho de marca efetivo, você constrói marca por líderes de categoria, não para você. Propaganda de graça, né? O Steve Jobs não está mais entre nós, mas o Tim Cook deve olhar isso aqui e falar, nossa, não precisa gastar com pão de ver, os caras fazem propaganda de graça para a gente. Né? A Microsoft está aí tentando se posicionar. Né? Gente, e por fim, paixão aos detalhes. E no detalhe, pessoal, vocês são empresários, vocês são empreendedores. Olhar o basicão, qualquer pessoa pode olhar, tem que ir no detalhe. Fiz uma loja maravilhosa, botei uma recepcionista linda na entrada da loja. Ela está com esmalte descascado. Não pode. Não pode.
Paixão aos detalhes. Botei na entrada da minha loja uma planta, passei o dedo na planta, tem pó. Não pode ter pó. O nosso papel é passar o dedo na planta. São histórias muito pontuais, mas que ilustram um pouco o que eu quero dizer para vocês aqui. O que esses caras fazem, olha eu citando a Apple aqui, pessoal. Eu tenho imenso prazer de falar sobre outras empresas, mas o nosso tempo não permite. O que eles fazem em termos de construção de marca no ponto de venda, para mim, é o estado da arte. O Think Different transborda em cada detalhe da loja, desde a postura de um vendedor. Eu tive em Miami ano passado, tem um vendedor da loja deles que é cego. Eles têm um vendedor cego na Apple Store. Como assim? Pois é, o cara está ali. É um produto tão intuitivo que até um cego pode vender o teu produto. E essas são fotos da loja da Apple, um ambiente absolutamente democrático, você vê pessoas dos mais diversos tipos. O pessoal não é ovelha, tá? Parece ovelha. Mas é uma moça que estava na loja da Apple, e a loja totalmente vazia, você vê pessoas penduradas no lustre, um vendedor fazendo um workshop no meio da loja para algumas pessoas. Então, tudo com paixão aos detalhes, tudo refletindo o Think Different da Apple. Senhoras e senhores, foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Eu fico à disposição de todos. Obrigado, pessoal. Bom evento para todos vocês. Até logo. Tchau. Bem, senhores, eu agradeço a todos os palestrantes aqui presentes e, infelizmente, nós vamos ter que deixar as perguntas para serem respondidas por e-mail. Me pediram urgenciar aqui o término das palestras e as perguntas já foram dirigidas aos palestrantes. E mais uma informação, as palestras estarão disponíveis também no site. Sobre palestra, as pessoas estão ou baixando ou publicando. Cada um tem seu site, tem lá suas palestras, nós vamos tentar deixar em PDF. No meu caso, eu falo pelos outros também. Se você entrar no YouTube e colocar Gilberto Guimarães, você vai encontrar esta palestra, não esta exatamente, mas uma palestra de 30 minutos. Você vai ter uma entrevista de 15 minutos. Se você digitar liderança positiva, você vai ter um monte de filmes meus, entrevistas minhas, o que facilita melhor do que o PDF. Eu vou tentar deixar o PDF aqui, mas eu acho que todos nós temos formas de acesso. Por favor, tem muitas perguntas, eu vou estar aqui, eles vão estar aqui, perguntem pessoalmente, ou então manda junto o e-mail para que a gente possa responder a posteriori. Vamos para o almoço e vamos voltar o mais rápido possível. Obrigado. Nós lembramos que estão à disposição salas para desenvolver relacionamento e orientações, espaço como as universidades, Crédito, Google e parceiros Senai, Sebrae, entre outros. Procurem por esses espaços durante os intervalos. Eles estão indicados através dos totens, portanto,